de domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, que o Espírito Santo, que já se faz presente neste lugar, ele venha falar a cada coração, que nós possamos fazer dessa noite uma noite especial, uma noite que podemos entregar tudo que temos, tudo que somos, na presença do Senhor. Assim como Davi fez, ele dançou na presença de Deus, porque aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Abra teu coração, vamos orar e entregar este momento ao Senhor. Pai, nós te damos graças a Deus pela tua fidelidade. E Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. E as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. Recebe este culto, recebe louvor, adoração. E nós estamos aqui com o corpo, com a alma e com o espírito, para tocar o teu coração, pois tu és o nosso mestre, tu és o nosso pastor, Pai. Alimenta-nos nessa noite, que o teu Espírito testifique ao nosso Espírito, Pai, e abençoa cada lar aqui representado, suprindo cada necessidade em Cristo Jesus. E uma coisa nós te pedimos: fala conosco, pois queremos ouvir a tua voz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos. Aleluia. Eu largo tudo pra viver tudo. Eu largo o erro pra viver Jesus.
que seja feita sempre a vontade do Senhor, que se cumpra em nós por todos os dias da nossa vida, porque certamente louvaremos a Deus até o nosso último respiro aqui. Aleluia. Irmãos, hoje nós participaremos da Santa Ceia do Senhor, fazendo isso em memória de Jesus até que Ele venha. Os irmãos que estão nos assistindo em casa, se puderem preparar o suco da videira, um pedaço de pão, nós vamos então juntos participar em nome de Jesus. Amém, queridos? A igreja pode tomar suas ações. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro, e que o Senhor fale aos nossos corações. Glória a Deus. Queridos, eu quero pedir à igreja que abram comigo o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 2. E que mais uma vez o Espírito do Senhor venha bradar ao nosso coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Caiu aqui na câmera. Amém. Queridos, Marcos, capítulo de número 2. E diz assim a palavra de Deus: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seus corações: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e daram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Espírito Santo, Pai, Tu és um Deus de amor, de esperança, de misericórdia, e o Senhor agindo, ninguém pode impedir. E nesta noite, o Senhor venha agir dentro de nós,
transformando, curando, regenerando, fazendo a obra, Pai, que somente um Deus que criou os céus e a terra pode efetuar dentro de nós. Aquilo que mais ninguém pode, o Senhor pode. Por isso, Pai, eis-nos aqui como instrumentos nas tuas mãos, para que, através de cada um de nós, a tua glória seja manifesta. Livra-nos, Pai, de todos os enganos, de todo ataque espiritual, porque maior é o que está em nós daquele que está em nós. E nós declaramos que esta palavra será uma palavra rema, que será um divisor de águas, que transformará por completo muitas vidas, trazendo milagres, curas, restaurações. Por isso, que o Senhor me tome do alto da cabeça, planta nos meus pés, exatamente tudo que for falado, tudo que acontecer aqui, seja conforme a tua vontade, e para agrado e para a glória de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, este é um texto todo mundo conhece, né? Os cristãos nos falam aqui de um grande milagre que aconteceu. Deus, através ali de Jesus, né? Curou o paralítico, o coxo. Mas o que me chama muito a atenção nesse texto, que me impactou o meu coração, e eu sempre digo assim aos irmãos, que quando o Espírito Santo ele nos dá um texto que nós já conhecemos, então eu abro ainda mais os meus olhos, porque é ali dentro daquilo que a gente conhece, é dentro daquela situação que a gente vive, que a gente precisa se encontrar. E quando Deus fala e repete algumas coisas, é porque ainda nós não aprendemos. É como a parábola dos 10 talentos. Você lembra? Aquela mulher, ela perdeu um talento, ela restou 9. Mas aonde ela perdeu aquele talento? Ela perdeu dentro da própria casa dela. E a casa da gente é um lugar que a gente conhece, né? A gente sabe onde a gente colocou as coisas, você sabe onde você coloca as suas roupas, as suas joias, os seus pertences, e assim por diante. Mas foi ali que ela perdeu. Mas ela, movida por Deus, né? Ela rapidamente não esperou perder a segunda, a terceira, porque é assim aqueles que servem a Cristo, né? Porque o Espírito de Deus ele já ilumina dentro do nosso coração para que a nossa vida não seja de percas, mas de ganhos, né? Mas ganhos daquilo que vem do alto, não daquilo que vem do mundo, porque aquilo que vem do mundo, muitas vezes, aos nossos olhos, parece ser uma conquista, parece ser um ganho, mas é uma derrota e são perdas. Mas aquilo que vem de Deus, tudo é lucro, tudo é vitória, tudo é abençoado. Por isso, irmãos, às vezes, quantos textos nós já lemos e nós perdemos alguma coisa interessante. E esse texto, é claro, como outros todos, nos fala do milagre, nos fala de cura, nos fala de bondade, de amor de Deus, mas ele termina aqui, o verso que nós lemos, o verso 12, que toda aquela multidão que estava ali, que até por sinal impedia aquele homem de ser levado até Jesus, eles disseram: jamais vimos coisa assim. Você está preparado? Você está preparado para ver coisas que você nunca viu em Cristo? Porque, irmãos, nós estamos vendo coisas que nós nunca vimos do lado negro, do lado mal deste mundo. Tanto que tem frases que já feitas, que muitos dizem assim: pastor, misericórdia, eu jamais imaginei que eu viveria para ver isso. Só que eu quero que você se desperte através do Espírito Santo, porque da mesma maneira que as pessoas no mundo caminham sobre essa ótica, aqueles que caminham com Jesus e caminham para Jesus,
é uma outra ótica, mas de nós dizemos o seguinte: eu jamais vi algo assim, eu jamais vivi algo assim, porque nos maiores desertos da minha vida eu vi Jesus abrir um caminho. Aonde não tinha água, eu vi Jesus enviar água. Aonde não tinha cura, eu vi Jesus enviar a cura. Por isso, queridos, eu quero intitular o sermão desta noite como ver, porque eles jamais vimos coisa assim. Então que nós possamos ver, que nós possamos viver, porque só ver, irmão, não adianta. Nós temos que ver e viver, e nós temos que vibrar com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós vivemos em Deus. E o que é uma vida abundante? Quando o próprio Cristo disse: neste mundo vos passareis por aflições, mas em mim tereis abundância. O que é essa abundância em Cristo, irmãos? É aquilo que não encontramos em nada neste mundo, porque nós vemos, nós vivemos e nós vibramos. O que é vibrar? É você falar assim: uau, Senhor, uau, que bênção isso! Eu jamais imaginei que um dia eu viveria isso. Eu jamais imaginei que eu pudesse contemplar este milagre. Mas o que esse texto nos diz para que a gente possa ver esses 3V, né? Ver, viver e vibrar. Quando eu era menino, minha mãe brigava comigo, né, no bom sentido, para me dar um pito. Ela fala: é 2V, você vai e volta, né? Aí depois de tantos anos, a Deus me dá uma palavra aqui: 3V, né? Ver, viver e vibrar. E tem 3V mesmo, né? A gente vai, a gente volta, mas vai chegar uma hora que a gente vai eternamente. Oh, glória, é ou não é? Né? Nós viveremos eternamente com o Senhor. Mas aqui, olha, olha o que diz o verso 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobrindo o eirado no ponto correspondente que ele estava, e fazendo uma abertura, baixar o leito que jazia o doente. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Esse aqui, bem esse versículo, é o ponto-chave desse texto inteiro. Porque aqui que está o conceito espiritual daquilo que eles fizeram. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender, para que você possa ver, para que você possa viver, vivenciar na pele, em todos os nossos dias, e vibrar com as conquistas em Cristo Jesus, você precisa aprender uma coisa: a multidão nunca vai querer que você esteja na presença de Jesus. A multidão, a grande maioria, vão te impedir de buscar a Jesus. A multidão vão te impedir de você receber o milagre. A multidão vão tentar de todas as formas para que você seja mais um na multidão. Por quê? Porque a vaidade, aquilo que as pessoas querem ser o primeiro, as pessoas querem ser os melhores, a soberba. Ali, irmãos, a Bíblia diz que Jesus estava na casa, e ali tinha uma multidão ali. E o que eles estavam fazendo, aquela multidão? Estavam ouvindo a palavra de Deus. Oh, glória, coisa boa. Mas só ouvir a palavra de Deus não resolve. Tem que ser praticante. E praticante é aquilo que vê, aquilo que vive e aquilo que vibra pela palavra de Deus. Agora, aquela multidão estava ali, e um coxo sendo trazido por 4 pessoas não podia entrar lá dentro, porque a Bíblia diz que a multidão impedia. Não adianta ter um mundaréu de igrejas em todos os bairros, em todos os lugares, se os cristãos que estão dentro das igrejas impedem as pessoas de entrar na igreja. As pessoas impedem as outras pelos maus testemunhos, pelas atitudes que eles fazem. Agora, ali não era muito legal uma pessoa levantar e falar assim: olha, entra, eu dou o meu lugar para você, ainda mais vendo que 4 homens levavam um paralítico ali.
Lembra do tanque de Betesda? Um homem que ficou 38 anos, irmãos, 38 anos é uma vida, esperando, descia um anjo de tempos em tempos que agitava as águas, e todo que pulava ali dentro era curado. Mas ele ficava naquela ânsia, na espera de que alguém, um daqueles da multidão, iria jogar ele naquele tanque. Mas o único que curou foi Jesus. Por isso, queridos, lembre-se bem disso. Ou você vibra com Jesus, ou você vive com Jesus, ou você vê Jesus, ou você continua vendo o mundo, vivendo no mundo e vibrando com as falsas conquistas, com aquilo que a traça corrói, come e o ferrugem corrói. Isso são falsas conquistas. Porque a verdadeira conquista é aquele que conquista a sua própria alma para Jesus. É aquele que ama o seu semelhante como a ti mesmo. Ele sabe que ele não é coxo, então ele vai dar um lugar para um coxo ser curado. É isso, irmão. Está aí aquilo para você viver, ver e vibrar com Deus. Por que vibrar? Porque você vai vibrar com a cura. Eles ali estavam dizendo assim: meu Deus, nós jamais vimos coisa assim, coisa maravilhosa. Por quê? Porque eles vibraram com o que Jesus fez, eles vibraram no final com a alegria daquele homem, porque você imagina a alegria daquele homem. Ele foi duplamente honrado. A primeira honra foi a honra maior, porque antes dele ser curado, o que Jesus disse para ele? Vendo-lhe a fé, a Bíblia diz: os seus pecados estão perdoados. Queridos, preste atenção nisso. Só Deus, Ele conhece o nosso coração. Muitas vezes nós pedimos coisas para Deus. Deus me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu preciso pagar uma conta, eu preciso daquilo, melhora o meu salário de emprego, me ajuda a melhorar o emprego, eu preciso de um carro novo, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Mas nós esquecemos que nós precisamos dele em primeiro lugar. E quando se tem Deus em primeiro lugar, nós somos perdoados dos nossos pecados. Porque o que adianta, irmãos, uma pessoa andar, correr, desfrutar de uma saúde plena e não for perdoado os seus pecados, não se arrepender genuinamente? Porque o perdão ele é liberado quando nós nos arrependemos. E o arrependimento é dom de Deus. Por isso que Jesus disse assim: a tua fé. Jesus olhou para a fé daquele homem que estava sendo carregado. Gente, as coisas de Deus são tão maravilhosas, porque vai no inverso daquilo que nós lemos ou daquilo que nós pensamos. Quem vê 4 homens carregando um coxo numa cama e subindo em cima de uma casa, destelhando uma casa para descer o coxo lá dentro, as pessoas já falam assim: uau, esses 4 homens têm fé. Quer ver? Vamos pegar o pastor aqui, mais 3 aqui na igreja hoje, e vamos levar um coxo na presença de Jesus, e vamos lá falar: Senhor, cura ele, né? Que fé que é essa? Só que a maior fé não estava nos 4. Nos 4 não estava a caridade, a misericórdia, o amor, a compaixão, a esperança. Estava tudo que a gente precisa ter, tudo que nos move para viver com Deus, para vibrar com Deus, vibrar com as conquistas do nosso semelhante, com a vitória do nosso próximo. É isso. E sabe o que aconteceu? O cara de maior fé era o coxo. Sabe por quê, irmãos? Porque o coxo poderia falar assim: opa, alto lá, ninguém vai me tirar da cama, eu tenho livre-arbítrio, vocês não vão me fazer pagar espírito, não, ninguém vai me levar aqui. E quem que é esse Jesus de Nazaré? Quem que é isso? Ninguém vai me subir. Vocês não estão vendo que eu sou coxo? Ninguém vai me levar em cima de uma casa e destelhar para me descer lá dentro. Mas o cara de maior fé foi ele.
pode me levar, pode destelhar a casa, é tudo ou nada. E com Deus é isso, gente, é tudo. A salvação é de graça, mas é tudo. É tudo que nós temos. O que você tem nessa terra? É tudo emprestado, gente. Então, com o Senhor, a nossa troca com Ele, no bom sentido, é nós nos doarmos a Ele no corpo, na alma e no espírito. É o que nós temos aqui. Porque ainda que nós dessemos todo o nosso dinheiro, se nós não tivermos amor, nós nada seremos. Então, pegue esse princípio que não dependa da multidão, não seja mais um na multidão, sabe, irmãos? Porque a multidão, ela vai tentar te impedir. A multidão, em todos os sentidos, a multidão dos pensamentos nossos vai tentar nos impedir de chegar a Deus. A multidão de sentimentos, daquilo que nós achamos, daquilo que nós pensamos, vai tentar nos impedir de chegar a Deus. Sabe o que vai fazer com que nós chegamos a Deus? Somente a fé. E a fé vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque a fé vai te fazer com que você chegue e use ela exatamente onde a porta está fechada. Aquela casa estava com as portas abertas, mas a porta para ele estava fechada, porque ainda a casa com portas abertas tinha uma multidão lá que aglomerava e que não tinha espaço para ele entrar. E é isso que acontece com a gente, irmãos. Presta atenção e pega essa visão. Às vezes você está olhando, a porta está aberta, vamos, você vai chamando mais gente, mas ninguém entra, ninguém rompe, porque já tem muita gente na sua frente. Tem invejoso, tem mau caráter, tem pessoas egoístas, tem pessoas soberbas, tem pessoas falsas, mentirosas, que te impedem de levar Jesus. Talvez algum olha para trás, você quer entrar, você está coxo. Sim, me dá um espacinho, daqui a pouco, deixa eu só ouvir mais uns 5 minutos do sermão aqui, daqui a pouco eu te dou um espaço. Só que aqueles 4 homens eram homens de Deus. E o homem de Deus, que vive com Deus, que vibra com Deus, que vê o sobrenatural de Deus, ele dá um jeito. Ele entra por cima, ele entra por baixo, ele entra pela janela, ele entra. Sabe por quê? Porque maior é que está nele daquele que está no mundo. E ele sabe que não é o capeta, não é o mundo que te dá a última palavra, mas é a palavra de Deus. Não te enviei eu, estarei contigo até a consumação dos séculos. Então, segue uma palavra de ordem para você. Jesus é da porta. Jesus é dono da casa. Jesus é dono de tudo. O diabo não é dono de nada. As pessoas não são donas de nada. Entra. Jesus é a porta. Então entra. Dá um jeito e entra, irmãos, porque o tempo está passando. Dá um jeito e entra. Quanto custa a tua vida? Quanto vale a tua vida? Dá um jeito e entra. Para você vibrar, para você vivenciar essa situação. Às vezes, sabe, tem até horário, às vezes, para a gente entrar dentro de uma situação dessa. Tem, pastor? Sim. Às vezes, irmãos, tem que ser na madrugada. Às vezes tem que ser aquele momento que você não está cuidando dos teus filhos. Tem que ser aquele momento que você não está trabalhando. Tem que ser aquele momento que não só você está desocupado dos seus afazeres, mas você está desocupado principalmente de você mesmo. E preocupado com a vida com Deus, preocupado em ver a Deus, em ver Ele em todas as circunstâncias, em todas as atitudes, Ele se movendo na sua vida. E como Ele é maravilhoso e se move, irmãos, nos mínimos detalhes da nossa vida. Agora, uma outra característica que a gente pode adentrar nessa situação, aí depende de nós. Nós temos que fazer como aqueles 4 homens fizeram. Queridos, quando as pessoas olharem para você, você tem que fazer elas olharem para cima. Você tem que fazer elas olharem para o alto, olhar para Jesus.
Você entendeu? Quando as pessoas olharem para você, que é pecador, que é ferido, ainda falar: uau, esse cara, essa mulher tem algo diferente. Aí você fala assim: olha, aquela multidão começou a olhar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Para quem que ele estava olhando? Fixados os olhos em Jesus. Estava olhando, estava impactado com o sermão. Mas daqui a pouco, uau, o que está acontecendo? Quando estejamos aqui, o negócio, pastor, o que é isso que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? Aí você vê 4 homens fazendo o que uma multidão podia fazer, só dando espaço, só fazendo assim: entra. Mas ninguém fazia. Aí eles: uau! A Bíblia não conta isso, mas eu acredito que esse coxo que agora não era mais coxo, eles foram amigos pro resto da vida. Porque amigo verdadeiro não é amigo de 1 ano, 2 anos. Esses dias eu recebi um vídeo aí, tem uma estatística, que a amizade do mundo dura uns 7 anos. Aí daqui a pouco um fica bravo com o outro vira a cara, o outro. Agora, se passou os 7 anos, é amigo para a vida inteira, né? Isso aí é do mundo. Mas eu vou falar uma coisa que não é do mundo, é do reino de Deus. Jesus é da nossa vida, ele disse: não vos chamo servos, eu te chamo amigo. E a amizade que Jesus faz é para a vida toda. É na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, em todas as situações, porque é como um casamento, a amizade é verdadeira. Você vibra quando teu amigo vai bem. Você vibra quando ele tem um sucesso. Você ora por ele. Você não mede esforço. Você tem que quebrar uma telha, subir ele, você sobe. Não é assim? É isso que a gente tem que fazer. Nós temos que ser mais gente. O que significa isso? Irmãos, é triste falar isso, mas nós precisamos ser muito mais humanos. O mundo está desumanizado. Daqui a pouco, até literalmente, daqui a pouco vai faltar emprego. São máquinas tomando lugares, né? Dos homens. Aí os homens vão acordar e falar: uau, nunca vi algo assim. E Jesus está falando: meu filho, vem aqui que eu quero te mostrar algo sobrenatural para você ver. Aí nesse mundo, no meio dessa multidão, né? Verso 4 diz assim: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram eirado no ponto correspondente ao que ele estava, fazendo uma abertura, baixaram o leito que estava doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. O que você prefere? Presta atenção agora, muito sério isso. Você prefere uma cura agora? Você prefere uma solução financeira agora? Você prefere algo que vai deixar o teu coração assim alegre? Ou você prefere agora que os seus pecados sejam perdoados, que você possa tomar posse da vida eterna, que é tudo, que é a coroa que a gente corre para ter a coroa incorruptível? O que você prefere? Qual é o teu objetivo primeiro? Por isso que a Bíblia fala assim: pedes e não recebes, porque pedes não. Aqui na cidade de Londrina, eu acho que não sou só eu. Você já viu um cadeirante vendendo droga na esquina? Você já viu algum cadeirante fazendo maldade com as pessoas? Então o que adianta? O que adianta Deus levantar o cadeirante para ele continuar fazendo isso? Para ele continuar maldoso e ir para o inferno? Então a primeira coisa é a salvação, irmãos. A primeira situação é por dentro. A primeira coisa é a libertação que Deus faz por nós. Por isso que Jesus, vendo minha fé, vendo
vendo-lhes a fé também, porque tinha os outros que tinham fé, mas a maior estava nele, naquele que foi curado, o Senhor disse: eis que os seus pecados estão perdoados. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, um homem riquíssimo, pai de Salomão, foi o homem mais rico. Quando ele passou pelo estreito, pelo vale da sombra da morte, ele até escreveu, né? Salmo 88, Salmo 23, ele disse: Pai, pode me retirar tudo, mas não ausente de mim o teu Espírito, porque a maior riqueza que eu tenho é a tua presença. A maior riqueza é a tua presença. E jovens, eu falo para os jovens hoje, o que o Espírito diz aí hoje. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, eu já fui jovem também. A gente fica sonhando, não é errado sonhar, mas sonha os sonhos de Deus, são maiores que os seus. Viva os planos de Deus, porque são infinitamente mais do que você pediu, do que você sonhou. Eu não fui um, nem dois, nem três, nem meia dúzia, foi muitos casos que eu já vi pessoas chegarem lá no alto, conseguiram tudo o que eles queriam. Só que bateu a velhice, bateu o cansaço, bateu a situação de lá agora, já fiz, já conquistei agora, um vazio total. Então não é aonde você vai chegar aqui no mundo, é o caminho, o percurso que você faz. Eu acredito que essa experiência que esse homem teve foi a melhor experiência que ele viveu na vida dele. Subir na casa, estelhar o telhado, descer lá com Jesus, os pecados dele ser perdoados. Ele falou: uau, ele vibrou com aquilo. Os amigos vibraram com aquela situação. Olha o que diz aqui o verso 6. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e davam risada em seus corações. Eles duvidavam, eles zombavam aonde? Em seus corações. Por isso, irmãos, esse aqui é amigo deles. A pessoa está ali assim, só que por dentro está zombando, está rindo, está criticando. Só tem aparência de cristão. Só tem aparência de religioso. E eu vou contar para você que só tem uma religião. Pastor, só existe uma religião. E a religião pura e sem mácula é. O que é, irmãos? Ajudar os órfãos, as viúvas, os carentes. Qual religião que você faz parte, irmãos? Aqueles 4 homens, eles eram religiosos 100%. Eles foram lá ajudar uma pessoa que estava carente. Gente, hoje as pessoas não ajudam ninguém. Eu vou falar uma coisa, são 23 anos que nós temos essa obra. Gente, quem que ajuda essa obra aqui na igreja? Deus. Porque se a gente for contar com a multidão, não fique bravo comigo, mas se a gente for contar com os de casa, a gente padece, perece, morre de fome. É Deus que sustenta, então não entenda isso, por favor. Você não é capaz de sustentar nem a sua própria casa. Eu não sou capaz de sustentar minha própria casa. Maldito o homem que confia no homem no seu braço forte. Porque se nós perdermos o braço, nós não podemos nem bater mais no peito, porque falta nos braços. Então, queridos, se você se diz religioso, ajude a obra, ajude o próximo, ajude a tua igreja, ajude os irmãos, ajuda primeiramente dentro da tua casa. Isso é religião. Isso é religião. Aí você vai ver Deus. Sabe por que muitas pessoas não vê Deus? Porque Deus, Ele está no distribuir. Ele está no amor. Ele está na misericórdia. E, irmãos, a multidão não consegue ver Deus, porque a multidão está rindo por dentro, está zombando. Esse pastorzinho aí. Eu sempre vou ser pastorzinho, sempre vou ser pequenininho, sempre vou ser um verme. Sabe por quê? Para que Deus ele seja grande. Para que eu sempre dependa dele para tudo na minha vida.
para que possa passar os tempos e tempos e tempos, e eu possa olhar para trás e falar: obrigado, Jesus, que o Senhor me deu o pão de cada dia, o Senhor me deu água para beber, o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu vitória. E hoje eu posso ver meus filhos, os filhos dos meus filhos, e louvado seja Deus. E o melhor, precisa até fazer regime, precisa até fazer regime, tão ruim que está a vida. Conseguiu compreender isso? Conseguiu compreender? Enquanto outros tem tantas coisas, acho que tem tantas coisas, nem regime precisa fazer, porque não tem fome. Tem tanto dinheiro, mas tem tanto problema, tem tantas coisas, tanta coisa para organizar, para resolver assuntos, problemas, mas não tem fome. E o que é o melhor da vida do que comer, beber, desfrutar da tua juventude, da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos? Meu Deus! Hoje, na hora que eu cheguei aqui na igreja, eu vi esses jovens aqui na igreja ensaiando. Eu vibrava com aquilo. Eu falava: meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Que Deus multiplique, abençoe esses jovens. Meu Deus! Aí a Flávia estava ali sentadinha no capítulo, fazendo um rascunho de pregação e vendo no Google lá as informações bíblicas. Eu falei: meu Deus! Agora dá um choque na gente, não dá? Os anciãos, os mais velhos, os mais experientes. Gente, eu falo sem medo de errar, porque eu também às vezes faço isso. É triste, mas é a verdade. Pastor, você faz isso? Já fiz. Abrir a Bíblia no domingo, fechar e abrir ela só no domingo. Pastor, verdade? Sim, verdade. Só que, graças a Deus, que a palavra de Deus está aqui dentro do coração. Nós somos a carta escrita. Então você não pode parar de orar. Você não pode parar de ter comunhão com Deus. Você pode até não ler a Bíblia, que é errado. Não estou instigando você a não ler. Mas o que você não pode fazer é parar de ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque muitos passam a vida estudando, lendo a Bíblia. Sabe tudo da Bíblia. Lê a Bíblia todo dia. Só que não tem comunhão com Deus. Não vê Deus, não vivencia, não vibra com as pessoas. Então é aí que está a situação. Então não leia a Bíblia, leia Deus. Vá para o Senhor, entendeu? Deixa Ele te resgatar. Tem uma comunhão profunda com Ele. Aí então você viverá o melhor do Senhor. Agora, olha o verso 7. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Jesus é Deus ou não? Pronto, fechou. Todo lugar que falar que Jesus é só o Filho de Deus, corre, é seita. Porque Jesus ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo lugar. Não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus ele é Deus. Se você aceitar ele só como filho, você não tem salvação. E tudo que o mundo tenta fazer conosco é o quê? É tentar tirar Jesus da gente. Já percebeu? É tirar Jesus da gente. Tirou Jesus, por que Jesus precisou descer? Para restaurar a nossa comunhão, aquela separação que existia. Mas Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles davam risada, ele disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Que pancada, hein, gente? Já pensou que você está pensando uma coisa aí? O irmão Edson, e eu olhando para tudo aqui e falava: Edson, estou pregando aqui, mas está falando uma bobagem, não. Foi isso que aconteceu. Os caras tudo assim. Aí Jesus falou assim: não, mas por que você está rindo aí dentro do seu coração? Por que você está zombando aí? Qual que é mais fácil? Perdoar os pecados ou falar para o paralítico levante? Mais fácil é levante. Sabe por quê? Porque para perdoar pecados eu estou arrependendo. E os escribas não tinham. Estavam lá, ó, tudo
bela viola por fora e por dentro pão bolorento. É exatamente isso. Aí para terminarmos aqui, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, ô glória. Já pensou Jesus mandando? Eu te mando. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Nós vamos encerrar aqui para a gente ir para a Santa Ceia, mas preste atenção nisso. Um pai, quando quer muito salvar um filho, quando ele quer a vida do filho acima de tudo, ele não fica assim: ô filho, cuidado, você vai cair no buraco. Filho, cuidado com o sinal, vai fechar. Filho, ele fala: olha aqui, rapaz, eu te mando, eu te ordeno, levante e anda, vira homem. Esse é o nosso Deus. Eu te fiz homem, eu te fiz por cabeça, eu te fiz para dominar, eu te fiz para ser feliz. O que é que você está fazendo? Levante e anda. E milhões e milhões de espermatozoides, eu fiz assim, e você veio a vida. Qual que é agora? Por que está se curvando? Sobe, entra pela janela, vem arrastando, vem gatinhando, vem se humilhando, mas vem. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora ele falou: pega o teu leito e volta para a tua casa. Isso aqui é muito interessante. Por que pega o teu leito? Eu vou ter que lembrar daquilo, toda vez aquele leito que eu fiquei enfermo, aquele leito que eu fiquei ali sem poder andar tantos anos da minha vida, é aquele leito. Porque você vai ter que olhar para aquele leito sempre e olhar o que você é e o que você é, e não se esqueça. Porque você andava a pé, eu te dei um carro e você usou um carro para ir para o inferno. Você era sozinho, eu te dei uma família e você não preservou a família e usou essa condição para ir para o inferno. Preste atenção nisso. Deus não dá coisas para nós irmos para o inferno. Deus dá coisas para nós tirarmos os outros do inferno. Deus deu força e saúde para que aqueles quatro tirassem aquele homem daquela tristeza. Então, pega esse leito, pega essa cicatriz, pega tudo que você passou e sempre olhe, sempre vibre com essa situação. Porque eu era, mas não sou mais. Eu era tempestade, mas hoje eu sou calmaria. Eu era trevas, mas hoje eu sou luz. Eu era ladrão, mas hoje honesto. Então, carregue isso. Só que você tem um lugar para ir. É o teu lugar. A tua casa, a tua igreja, o teu trabalho. É aonde você está, o teu lugar. Naquele teu lugar você vai levar o leito. Que agora você é luz, né? Você vai lembrar todo momento que você vai ter. Porque Jesus nos perdoou. Porque Jesus nos santificou. Porque Jesus nos regenerou. Porque Jesus tirou esses jovens do mundo e está aqui no altar. Não são todos aqui, as redes sociais conseguem pegar, mas os que conseguem pegar esses jovens aqui, dá uma olhada nisso, gente. Quantos nós estamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como falou certo, falou bem. Igual Jesus falou: você tem 5 maridos, tem 8 jovens e 10 aqui, né? Com orgulho. Mas olha só, seja jovem, seja mais velho, todos vão ver, viver e vibrar na presença de Jesus. Porque até os velhos sonharam.
os jovens terão missões, né? Se uma alma vale mais do que o mundo inteiro, imagina, gente, aqui, 8, 9, falta mais 3, aí tem 12, não falta, está aqui o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tem 12 aqui nesse altar, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Você consegue pescar essas coisas? É muito forte, né? Amém. Segunda-feira amanhã, nosso irmão Zé Mário vai se submeter a uma cirurgia, vai falar música evangélica, vai fazer uma cirurgia do coração, mas Deus já deu a vitória. E nós já vibramos, irmão. Nós já vibramos, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E assim como nós estamos testemunhando aqui, os irmãos, aguardem mais um testemunho semana que vem, depois dessa cirurgia no coração que ele vai fazer, em nome de Jesus. E aguardem também as libertações, as regenerações, porque essa palavra, irmãos, ela não volta vazia. Essa palavra é poderosa. E lembre-se disso. Não é porque nós passamos por uma situação de enfermidade, ou por uma situação financeira, ou por uma situação no casamento, que nós não vamos passar de novo. Você compreende isso? Ele passou por uma situação de enfermidade, Deus libertou, fez um milagre. Está passando de outro, Deus já libertou e vai fazer um milagre. Como às vezes você já passou por problemas familiares, já restaurou, já passou de novo e já restaurou. Sabe por quê? Porque o diabo, o príncipe das trevas, ele sempre fica ao redor, rugindo com o leão. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe onde você está tremendo. Só que ainda que você for temer, pode subir, pode fazer e acontecer, porque Deus está contigo. Em nome de Jesus. Jacó, ele agarrou o anjo. Ele falou só titular do Senhor, para o Senhor me tocar. Jesus tocou de articulação para a perna dele e ficou manco. E ele foi manco assim. Sabe para onde ele foi? Carregando o leito, e foi para a casa dele, da terra dele, encontrar o irmão Isaú. Ele estava sendo jurado de morte. Aquele homem chegou no irmão assim. Aos olhos do homem, aleijado. Mas ele estava forte, ele estava voando, ele estava ali cheio da bênção do Senhor. Aleluia. Vamos louvar a Deus, irmãos. Você que está aqui no culto presencial, os irmãos que estão na live conosco, em nome de Jesus, abra teu coração agora. Nós vamos entoar um cântico, que você peça perdão dos seus pecados. Eu vou ministrar uma oração aqui, e aí você continua na consagração, na oração, para que nós possamos participar do corpo e do sangue de Jesus. Aleluia. Desça pão e vinho, planta casas acesas, Ele vem, Ele vem. Ele vem.
conhece o homem do pecado, do juízo e da justiça. Por isso, Pai, ao participarmos do corpo e do sangue de Jesus nessa noite, a igreja que vai para os céus, a igreja que viverá contigo eternamente, que possa agora comer do pão, beber do cálice da nova aliança e vibrarmos, vivenciarmos uma vida que vale a pena ser vivida contigo e vermos em todos os nossos dias a grandeza do Deus que nós servimos, usando os pequenos, usando os pequenos detalhes, usando até mesmo situações adversas, ó Pai, para que nós possamos ser abençoados pelo Rei da Glória. E que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória minha. Obrigado, Senhor. Nós entregamos agora este pão partido das suas mãos para total consagração, para que ao comermos tenhamos a finalidade espiritual a qual o Senhor reservou para cada um daqueles que amam a Deus. Por isso nos abençoe e nós possamos comungar agora em nome de Jesus. Amém. Depois de haver encerrado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazem isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, um sangue de um justo que jamais cometeu pecado, mas tomou sobre si todos os nossos pecados e as nossas transgressões, e nos fez uma nova aliança. Por isso, no cálice dessa nova aliança, tomamos, fazendo isso em memória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos participar. Nós não te deixamos porque o Senhor não nos deixa. Nós te amamos porque o Senhor nos ama. Nós te buscamos porque o Senhor nos busca todos os dias. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado pelo maná nesta noite, pelo teu cuidado por cada um de nós. E nós queremos andar por esta terra, Pai, olhando sempre para o alto, olhando sempre para o Senhor, vendo as tuas maravilhas, Pai.
vivendo os teus propósitos, porque quando o Senhor tem um propósito, ninguém pode impedir. Por isso, em nome de Jesus, abençoa cada um, para a honra e glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, e Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu te amo e vou gritar.